Olá, pessoal. Estamos prontos para mais uma experiência com o ressuscitado que passou pela cruz e que habita entre nós? Hoje nós vamos meditar sobre uma palavra que é essencial do Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16 a 18. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta palavra é o sentido da nossa fé. O porquê Cristo veio ao mundo. Cristo veio ao mundo para salvar o mundo e não para condenar o mundo. Essa palavra é o centro da nossa fé. É por causa da nossa salvação que o Pai enviou o seu Filho único para que pudéssemos ser livres do pecado. Queria dar um testemunho que essa palavra é real e ela se concretiza. Desde 7 anos de idade, mesmo sendo católica, meus pais começaram a participar de uma filosofia chamada Seichonoye, uma filosofia japonesa. E aos 7 anos eu comecei a frequentar. E fui lendo toda aquela... Era uma tese de filosofia, né, de doutorado, de PhD, falar a verdade da vida. Uma tese que sustentava que o homem é filho de Deus, perfeito, e que o pecado não existe. O pecado é a ilusão da sua mente. Fiquei nessa seita dos 7 aos 17 anos. E participando e lendo, aprofundando, são 36 volumes, né? A tese completa da verdade da vida. Eu fui lendo, e baseada em conhecimentos de todo tipo, de religiões, de ciência, de tudo. E eu fui lendo nessa trajetória até os 17 anos. Eu li toda a coleção e outros livros mais. E o problema central, se o pecado não existe, para que Cristo precisaria vir para nos salvar? Porque Cristo veio nos salvar exatamente do pecado. Esse é o sentido da salvação. Porque o pecado nos impedia de relacionarmos com o Pai. Antes do pecado original, o homem tinha uma relação íntima com Deus. A gente vê isso lá em Gênesis. Quando Deus criou Adão vivia entre os seres que Deus criou para ele, tranquilo. Quando Deus criou a mulher, a Eva, ele sentiu que Deus dava a ele alguém que lhe era semelhante. Então ele se sentia completo, satisfeito, porque tinha com quem se relacionar de igual para igual. Mas o próprio Deus colocou uma condição, que eles podiam comer de todos os frutos das árvores do jardim, menos do conhecimento do bem e do mal. E aí começou toda a nossa história, porque eles se deixaram seduzir pela serpente, que disse que não, vocês não vão morrer se vocês comerem, como Deus falou, mas vocês vão ser conhecedores de toda a ciência do bem e do mal, serão como deuses. E a partir dali quebrou-se esse vínculo amoroso com o Pai, porque houve uma desconfiança, onde o homem tentou, na verdade, acreditou mais na serpente do que em Deus. E quebrou esse vínculo de confiança, esse vínculo de filiação divina. E isso destruiu tudo o que somos, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então isso destrói a nós mesmos. Deus continuou o mesmo. Ele veio à brisa da tarde, como sempre fazia, e perguntou: Adão, Adão, onde estás? Ele não encontrava Adão no jardim. Ele estava escondido.
Diz que teve medo ao ouvir o som dos passos do Senhor. O que alegrava ele antes passou a entristecer, a causar medo. Então, o Pai, o Deus Pai Criador, entra em diálogo com Adão. Como é que você sabe que você está nu, por isso você se escondeu? Por um acaso você comeu daquela árvore que eu disse, que eu vos proibi de comer? Então Adão não tinha coragem nem de dirigir a palavra a Deus, de contar a verdade. Aí entra a questão, gente, a verdade. Jesus veio e disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Eu sou a verdade. Não é que eu digo a verdade, eu sou em pessoa. E lá na Seitinoe dizia a verdade da vida, só que excluía Cristo. Cristo lá era visto simplesmente como se fosse um espírito evoluído, segundo o Espiritismo. E lá tinha um sincronismo para poder explicar essa tal da verdade da vida de várias religiões do mundo inteiro. Então Cristo é citado junto com Buda, junto com Maomé, junto com todo mundo. Então ele não é o único filho de Deus, como é apresentado na palavra. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que ele deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus, que é a única forma, a única pessoa. Aí você me pergunta, mas como é que você fez? Você estava lá há 10 anos, dos 7 aos 17. Gente, a providência de Deus, esse salvar, Deus não para de nos cercar. Porque Ele quer todos nós junto dele, como filhos. É o maior desejo do coração de Deus, é que a gente volte àquele estado original de filiação divina, reconhecendo como nosso Pai, como nosso provedor, nosso Criador, aquele que zela por nós. Então, Ele foi já produzindo situações na minha vida. A primeira dentro da própria Seitinoe. Eu fui a um dos encontros espirituais, que chamados retiros espirituais, lá em São Paulo. E a pessoa que estava dando toda a preleção, ela chegou à conclusão que o karma, né, que já é uma mistura de termos, né? A gente fala pecado, o espiritismo fala karma, que o karma ele não pode desaparecer, ele só pode ser transcendido. E isso é uma verdade. Porque a única pessoa que cancela o pecado é o próprio Jesus Cristo. E como lá nega a existência do pecado, esse virou um nó. Quando esse preletor disse isso, causou uma grande confusão em todos. Fez uma fila enorme de umas 200 pessoas para conversar com ele pessoalmente. E eu me desiludi completamente. Eu que estava fazendo os exercícios espirituais, as meditações, lendo os livros, seguindo tudo, fiquei esvaziada. Porque eu falei, meu Deus, esse esforço todo, esse sacrifício todo que eu faço, essa sese toda, não tem sentido, porque se eu não posso eliminar esse sofrimento, então, para que eu faço esse esforço? Aí começou o meu coração a se abrir cada vez mais à busca dessa verdade. E aí o Senhor produziu na minha vida que na paróquia aqui de Santa Terezinha, em Belo Horizonte, tivesse um seminário de vida no Espírito promovido pela comunidade renovada Santo Antônio da Pampulha, CRESAP, e eu fui participar, e minha mãe insistiu bastante para que eu fosse. E eu cheguei exatamente na segunda semana do seminário que pregava sobre o pecado, que Deus sabia que essa era a questão X da minha vida. E ali eu fui sendo convencida pelo poder do Espírito, numa pregação muito ungida, onde
o coração foi se abrindo a somente escutar. O Espírito gerou em mim que eu raciocinava em tudo que eu ouvia e ficava tentando encontrar sentido. Era assim que eu cresci. Porque todos os livros que eu lia da C.S. eram livros de base científica. E aí, o Espírito gerou no meu coração, apenas ouça. E ali eu fiquei só ouvindo. Gente, 1 hora de pregação. Coisa que me tocou profundamente foi quando ele disse: uma árvore que dá fruto azedo, jamais você vai colher um fruto doce. E deu o exemplo do limão, que a gente chama de capeta, né? Que é aquele que fica bem laranja. Ele é o mais azedo que tem. E na minha casa, pela providência divina, essa palavra de sabedoria era para mim, tinha esse limão. E ele fica parecendo, gente, uma coisa doce, porque ele fica tão laranja que você pode até achar que vai pegar uma fruta doce. Só que quando você coloca na boca, meu Deus do céu, é um azedume só. E eu entendi naquele momento. Com essa palavra simples, que tinha a ver com a minha experiência de vida, o Espírito convenceu meu coração de que eu era pecadora sim. Que em mim existia aquela raiz de pecado original sim. E que não existia essa história de que o pecado não existe. Que era uma ilusão da minha mente. Não, ela era concreta. E a partir dali, eu cheguei em casa, peguei a Bíblia da minha mãe, até esse momento eu não tinha, e passei a ler a palavra de Deus. Eu passei a noite em claro nesse dia. Passei a noite em claro, ia lendo, e Deus ia mostrando tantas coisas para mim pelo poder do Espírito, gente. Uma coisa linda que Deus é capaz de fazer. Porque como que você pega uma palavra onde ele me respondia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele me fazendo entender todo o sentido da fé, né? E para mim estava tudo embaralhado. Se você diz que o pecado não existe, você tira toda a essência do cristianismo. Porque Cristo veio para nos salvar. Pela encarnação dele, pela paixão dele, pela morte e pela ressurreição. Por toda a vida de Cristo na terra. Ele veio nos salvar. Essa palavra desse dia da pregação mudou a minha vida completamente. A partir dali, eu não largava mais a palavra de Deus. Eu lia a palavra de Deus como uma comida. Muitas vezes eu não lembrava de tomar banho, de dormir, de outras coisas essenciais. Eu queria só a palavra. E Deus foi me instruindo, me fazendo crescer, me fazendo amadurecer e ir deixando tudo que era relacionado a tudo que eu aprendi, que foi muita coisa, né? Que até formou muita coisa em mim, porque foi exatamente na idade de formação, né? Dos 7 aos 17. Então Deus foi trabalhando em mim fortemente, transformando para que hoje eu pudesse estar agora diante de você, dando esse testemunho de que existem muitas ideias a respeito de religião, existem muitas coisas que se diz a partir de Cristo. O maior psicólogo que já existiu. Uma vez eu, pegando voo para um retiro, eu vi, entristecida, uma parte inteira de uma livraria no aeroporto só com o título: Jesus, maior guru de todos os tempos, o maior líder, o maior psicólogo. Aí eu fiquei vendo tantas nomenclaturas e títulos que se davam a Jesus, e eu falei, meu Deus, nenhum livro fala que ele é o Filho único de Deus que veio para nos salvar. Que é a essência. Quem crê nesse Filho único de Deus não está condenado, porque ele aceita que Jesus haja e realize a salvação. Porque só o Cristo pode fazer isso por nós. Nenhum esforço nosso consegue tirar essa raiz do pecado. E Jesus já venceu este pecado. O que eu preciso fazer? Aderir, crer, fazer um pacto, uma aliança com Cristo, querer seguir, querer viver o Evangelho, sair de mim mesmo, ir para Deus, ir para os irmãos, parar de olhar só para o meu umbigo
passar a olhar para Cristo, querer amá-lo e amar assim os seus, que são os seus irmãos, dar minha vida por ele. E hoje, no improvável, uma pessoa que viveu perdida desde a sua infância, Deus me dá a graça, porque ele sempre gosta de confundir as pessoas, de ser uma missionária, uma consagrada a ele, ser uma celibatária pelo reino dos céus, entregar toda a minha vida e meu ser, tudo o que sou e tenho, por amor a Cristo e por amor à humanidade. Não há resgates que sejam impossíveis diante de Deus. Se você sente que você não tem fé alguma, você acha, meu Deus, eu não consigo crer, eu não consigo. Deus é capaz de gerar fé em nossos corações. Eu saí de uma situação de não acreditar em Cristo enquanto Salvador, de não acreditar que existe o pecado, de não acreditar na vida eterna, como diz a palavra aqui, que todo aquele que crer em Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tinha uma dificuldade de acreditar na vida eterna. Então, tudo isso Deus foi trabalhando no meu coração e ainda continua trabalhando, porque Deus não para de agir e não para de nos amar. E Ele quer que cheguemos à plenitude da verdade, que é o quê? Nos configurarmos a Cristo plenamente, porque é a única verdade que existe, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Essa pessoa não vai te enganar nunca, e isso atesto, colocando toda a minha vida. Deus nunca vai te enganar em Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. E Ele só gera em nós a liberdade interior verdadeira, Ele gera em nós essa vida verdadeira, Ele gera em nós o amor verdadeiro, que é o sentido da vida. Creia, peça a graça de crer se você está vacilante, porque Ele é a garantia de vida eterna. Um abraço a todos e que o ressuscitado permaneça entre nós. Shalom.